Aqui foi pedido para encontrar os valores de x ou de y e fazer a representação aqui no plano cartesiano. Ele deu os valores de x, já lembrado na questão, ele disse que x é igual a menos 1, 0, 1 e 2. E eu preciso descobrir aqui os valores de y para saber o par ordenado e depois colocar no plano cartesiano. Então, aqui eu já tenho os valores de x. Então, ele diz que x, então aqui eu tenho x menos 3y igual a menos 1. Perceba que cada um tem uma equação, então você vai usar essa equação agora. Então, você vai substituir o x, sempre essa aqui, ó. Nessa questão aqui, é sempre essa equação que você vai usar. Então, você só vai fazer o quê? Substituir o x por quanto? Por menos 1, para fazer o cálculo. E aí, eu faço menos 3y igual a 1. Pronto, agora eu vou resolver essa equação aqui, certo? Vou resolver essa equação aqui, separando quem tem y de quem não tem. Então, aqui eu tenho y só, tenho menos 3y, então ele vai com o sinal, certo? Não tiro o sinal dele ainda. Por quê? Porque só vai tirar o sinal agora de quem mudar de membro. Então, no segundo membro eu tenho 1, e aqui eu tenho menos 1 no primeiro membro, ele vai para cá, vai ficar mais 1, ok? Ele está menos 1 no primeiro membro antes da igualdade, e agora ele vai ficar depois da igualdade, então ele muda de sinal. Então, a gente continua aqui, certo? Continuar aqui. Eu vou fazer essa soma, vai ficar menos 3y igual 1 mais 1, 2, certo? Como ele aqui está negativo, ele não pode estar negativo, você multiplica por menos 1, certo? Aí eu mudo o sinal, mudo todo o sinal dele. Ele vai ficar como, o que é menos 3y vai ficar positivo, mais 2 vai ficar menos 2, certo? Como eu quero descobrir aqui o valor de y, certo? Eu vou dividir aqui o y, então eu vou pegar menos 2 dividido por 3. Então, vai ser menos 2 terços. Menos 2 terços, como se fosse 20 por 3, que dá 6. Então, seria 0,6666. Então, é menos do que 1. Seria menos 0,6666 e aí sucessivamente. Então, y aqui é menos 2 terços. E eu vou ter aqui o par. Menos 1, menos 2 terços. Certo? Agora, nós vamos fazer a mesma conta. Eu vou usar outra cor para facilitar. Então, y vai ser quem? 0. Não vou usar a mesma cor, não. Vou usar a mesma. Agora, y é 0. Então, aqui eu tenho menos 3y igual a 1. Certo? Então, aqui, esse 0 aqui, praticamente não tem valor. Então, fica menos 3y igual a 1. Seria 1 mais 0, ou 1 menos 0. Então, pode deixar ele. Como esse aqui está negativo, vou multiplicar por menos 1. Vai ficar 3y igual a menos 1. E agora eu separo aqui. Y vai ser igual a menos 1 dividido por 3. Menos 1 dividido por 3. É como se fosse igual a, como está negativo, 10 dividido por 3 dá 3. Então, ia dar 0,333 e aí sucessivamente. Ou seja, menor do que 1, menor até do que meio. Então, aqui dá menos 1 terço. E aqui eu tenho o par 0 menos 1 terço. Vamos ver esse outro aqui. X é 1. Eu vou colocar 1 aqui no lugar do x. Então, vai ficar 1 menos 3, a equação é a mesma, igual a 1.
Separando quem tem y de quem não tem, aqui vai ficar menos 3y igual a 1. E aí eu coloco esse outro aqui, menos 1. Então, aqui eu tenho menos 3y. 1 menos 1 vai dar 0. Como ele está negativo, multiplica por menos 1 e ele vai ficar positivo. Então, vai ficar 3y igual a 0. Separando, vai ficar y igual a 0 dividido por 3. E 0 dividido por 3 é 0. Então, aqui quando y for 1, ou x for 1, y vai ser 0. Vamos ver agora esse outro. Agora eu vou fazer a conta usando x igual a 2. Então, x é quem? 2. Vai ficar 2 menos 3y igual a 1. Separo quem tem y de quem não tem. Então, vai ficar menos 3y. Esse y não mudou de membro, ele continua negativo. Tem que observar esse sinal. Igual a 1. Quem vai mudar agora é o 2, que está no primeiro membro. Vai ficar no segundo membro, ele vai ficar negativo. Então, menos 2. Aí eu vou fazer essa subtração. Então, eu vou repetir o menos 3y. 1 menos 2 vai dar menos 1. Certo? Então, aqui, negativo. Certo? Aqui, aí, menos por menos mais. Vai ficar positivo. Então, vai ficar 3y. E 1 menos por menos mais vai ficar positivo. Então, aqui eu vou ter y igual a 1 sobre 3. 1 sobre 3 é 0,3, lembra? Só que aqui fica positivo. Então, eu tenho 2, 1 sobre 3. Agora, vamos colocar esses valores no plano cartesiano. Então, eu vou aqui 2 sobre 3. 2 sobre 3. 0 menos 1 sobre 3. 1, 0, 2, 1 sobre 3. Vamos colocar esses valores aqui no plano cartesiano. O professor agora complicou porque tem fração. Mas é só a gente lembrar aqui dos valores. Então, aqui eu tenho o valor de quem? De x. E aqui eu tenho o valor de y. Então, aqui vou acender aqui os números positivos de x, mesma distância. E aqui os valores negativos de x. Aqui eu vou ter os valores positivos de y. E os valores negativos de y. Certo? Então, vamos lá. O primeiro valor aqui sempre é o de x. O segundo valor é o de y. Não é isso? Então, vamos ver aqui. O valor de x é menos 1. Então, vamos ver onde é que está x. Menos 1. Então, eu vou partir daqui. Certo? Só que o valor de y também é negativo. O valor de y negativo é aqui embaixo. E é menos 2/3. Menos 2/3, se a gente fosse fazer a conta, 2 dividido por 3, claro que vai dar 0, porque não tem nenhum inteiro. Mas para continuar a conta, coloca a vírgula aqui, um 0 aqui, vai ficar 20. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Vai sobrar 2. Para continuar a conta, eu continuo colocando 0. Então, fica 20 dividido por 3, que vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Dá para perceber que aqui vai dar uma dízima periódica. Então, vai dar 0,6666, que é próximo de 0,7 e que é menor do que 1. Então, aqui o que é que acontece? Aqui eu tenho x igual a menos 1 e y negativo. Se é negativo aqui embaixo. Só que o y aqui vai dar igual a menos 0,6666, ou seja, menos do que 1. Então, vai ser mais ou menos aqui. Então, eu vou marcar aqui nesse ponto. Mais ou menos aqui. É maior um pouquinho do que a metade. Certo? 1 do x e do y menos do que 1.
só que maior um pouquinho que a metade. Então, vai estar aqui, certo? O outro aqui é x é 0, então x0 vai ser no meio, e y é menos 1/3, então vai baixar. Como tem 0, vai marcar na reta. Só que menos 1/3 é o seguinte, 1 dividido por 3 dá 0. Para continuar a conta, você coloca a vírgula aqui e 0 aqui, fica 10. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. Para continuar a conta, você coloca um 0 aqui, é só continuar com 0. Vai ficar 10. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Perceba que aqui vai dar uma dízima periódica, ou seja, não vai ter fim. Então, 1/3 é a mesma coisa que 0,333, que é menos do que meio. Meio é 0,5, né? A gente olha pelo maior número aqui, dezena, né? Ou seja, x é 0, ele vai partir daqui. Y é menos 1/3, que é 0,333, é menos que a metade. É como se fosse mais ou menos aqui, ó. X é 0, 0 aqui, 0 é aqui. E aí o outro é negativo, que é menos 1/3, que é menos do que a metade, então vai ser mais ou menos aqui. Esse valor. Agora, x é 1, tá aqui, y é 0. Então, y é aqui. Então, quando tem 0, a gente marca no valor não nulo. A gente chama de 0 de número nulo. Então, aqui eu vou marcar no 1 de quem? Do x, ok? O outro, x é 2 e y é 1/3. 1/3 é 0,03. Então, x é 2 e y é 0,03. É mais ou menos aqui, ó. E aqui perceba o alinhamento desses pontos. E aqui é só fazer a reta, ó. Essa é a solução geométrica dessa equação x menos 3y igual a 1. Essa é a solução dessa equação, a representação geométrica dessa equação.